Pessoal, então dando sequência à série de vídeo que nós do Corpo Técnico da Evolução estamos lançando, né? Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre parâmetros de projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras. Então, o concreto reforçado com fibra ele pode ser aplicado em várias estruturas, em vários tipos de elementos. A gente pode fazer piso, pavimentos, radiez, lajes sobre estacas, paredes de concreto moldado no local e elementos pré-moldados. Para qualquer um desses tipos de estruturas, a gente segue o mesmo roteiro, tem as mesmas etapas. Então, passa pela concepção estrutural, definição de parâmetros das ações, faz a análise estrutural, dimensionamento no estado limite último, verificações do estado limite de serviço e, por fim, a determinação dos parâmetros de projeto, execução e controle da qualidade. Nós temos normas de referência para a adoção desses parâmetros. Então, a NBR 118, que é a nossa norma-mãe para estruturas de concreto, a NBR 16055, para paredes de estruturas de concreto moldada no local, a 16935, que é a norma de projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras. Nós temos a prática recomendada da ABNT 1011 para pavimentos de concreto, e nós temos a norma americana, a CEI 360, para os projetos de piso. Então, seguindo todas essas normas, a gente começa o projeto pela etapa de concepção estrutural, em que a gente faz a definição da geometria e posicionamento dos elementos, sempre respeitando, verificando os requisitos de norma com relação a dimensões mínimas. Então, nessa etapa, a gente dá o formato para a nossa estrutura, para na sequência começar as definições, e o dimensionamento. Então, nós temos 3 requisitos de qualidade que a gente precisa atender: desempenho em serviço, capacidade existente e durabilidade. Então, durabilidade a gente determina a partir da NBR 6118, em função da classe de agressividade ambiental, parâmetros mínimos de resistência e cobrimento em relação ao grossamento máximo para o concreto, de forma a garantir um concreto de qualidade e assim conseguir durabilidade para essa estrutura. Na sequência, a gente faz a determinação das ações. Então, nós temos a norma NBR 6120, que traz valores de referência para o cálculo de ações permanentes, variáveis e excepcionais da estrutura. Nós temos para vento, por exemplo, uma norma específica, que é a NBR 6123, e nós temos a NBR 8681 para o cálculo das ações, combinação de ações, definição dos coeficientes de ponderação e dos coeficientes de combinação dessas ações. Então, a gente determina para cada tipo de ação permanente as parcelas referentes a peso próprio, peso dos elementos, cargas de uso, vento, retração do concreto, variação de temperatura e cargas excepcionais, por exemplo, incêndio e impacto de veículo. Então, baseado nessas normas e de acordo com o tipo de estrutura, nós fazemos a determinação dessas ações. Na sequência, a gente faz a análise estrutural. Então, a gente define o modelo que vai ser utilizado para análise. Então, se a gente vai fazer uma análise elástica ou uma análise plástica, e faz a escolha e a concepção do modelo numérico para análise estrutural. Então, para as estruturas de paredes de concreto, por exemplo, a gente usa uma estrutura de modelo de pórtico. Para os radiês, a gente usa grelha sobre base elástica. Para as lajes sobre estacas, a gente usa um modelo de grelha. E para pisos e pavimentos, é um modelo de placa apoiada sobre base elástica. A partir da análise estrutural, a gente obtém os esforços solicitantes nas estruturas. E aí, a próxima etapa consiste em determinar os esforços resistentes. A gente faz essa comparação e calcular, dimensionar a estrutura de modo que os esforços solicitantes sejam menores ou iguais aos esforços resistentes. Então, os esforços resistentes são determinados na etapa de dimensionamento no estado limite último, em que a gente vai compor uma geometria. Então, agora,
partir do pré-dimensionamento que já foi realizado, a gente vai definir espessura para as paredes e altura para as lajes, para os pisos, né, e radiez. A gente determina a geometria do elemento e quais são os parâmetros do material. Então, a gente vai ver, avaliar a resistência à compressão do concreto, o módulo de elasticidade e determinar para o concreto reforçado com fibra as resistências residuais. Nós temos 4 valores de referência, que são obtidos a partir do ensaio de resistência à tração na flexão, que são os FR 1, 2, 3, 4. Então, para paredes de concreto, por exemplo, a gente usa o FR 1 e 3, assim como para os radias e lajes sobre estacas. E para os pisos e pavimentos, a gente usa o FR 1 e o FR 4. Então, a gente vai compor com esses parâmetros um elemento que tenha uma capacidade resistente que consiga atender aos esforços solicitantes. A norma de concreto reforçado com fibra 16935, ela traz modelos diferentes, né? A gente tem modelo rígido plástico, a gente tem modelo linear e a gente tem também uma alternativa para elementos de placa com interface com meio elástico. Então, cada um desses modelos considera parâmetros diferentes para as resistências residuais e aí, a partir desses modelos, a gente calcula a resistência última, o FFTU, e o momento último resistente, por exemplo, para comparar com as solicitações. E assim a gente determina, né, o dimensionamento no estado limite último para cada um dos elementos. Na sequência, a gente faz as verificações de estado limite de serviço. Então, para garantir desempenho da estrutura, a gente precisa limitar deslocamentos, deformações e abertura de fissura. Se a gente atender, né, se as deformações e a fissuração que a gente tem no modelo atender os limites estabelecidos na norma, a gente parte para a etapa final, que são as especificações do projeto. Então, a gente estabelece os parâmetros do projeto de forma a contemplar e a garantir esse tripé: projeto, execução e controle da qualidade. Então, para um concreto reforçado com fibra, a gente vai definir consumo de cimento, relação água-cimento, diâmetro máximo do agregado, teor de argamassa, resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistências residuais. Nós vamos especificar parâmetros de execução em relação à consistência e à trabalhabilidade e também especificar para as fibras qual tipo, material, comprimento nominal e diâmetro, de modo que a gente tenha um material que atenda às especificações de projeto, atenda esses parâmetros de execução e também se faça o controle da qualidade. É isso. Se vocês tiverem dúvidas, né, ou quiserem saber mais sobre os parâmetros de projeto, a gente fica à disposição. Deixo aqui o nosso contato e até o próximo vídeo.